A ilusão do transe. Por que o budismo e o cristianismo são iguais no fMRI? Se você perguntar a um monge budista em profundo estado de samadhi o que ele está sentindo, ele lhe dirá que alcançou o vazio. A dissolução do ego. A fusão com o universo onde o eu deixa de existir. Se você perguntar a uma freira franciscana em profunda oração contemplativa, ou a um fiel pentecostal em meio ao transe de um culto de adoração, a resposta será diametralmente oposta. Eles dirão que sentiram a presença absoluta de um outro, o toque do Espírito Santo, um encontro íntimo e pessoal com o Criador do cosmos. Teologicamente, essas duas experiências são incompatíveis. Uma busca a aniquilação do ser no nada cósmico. A outra busca o relacionamento pessoal com um ser supremo. Por milênios, guerras foram travadas, hereges foram queimados e impérios ruíram, porque cada grupo acreditava que a sua experiência subjetiva era a única prova da verdade absoluta. Mas o que acontece quando pegamos esse monge e essa freira, tiramos eles de seus templos e igrejas e os colocamos dentro de um tubo magnético de 3 milhões de dólares? O que a neurociência vê quando Deus, ou o Nirvana, decide aparecer? A resposta é, para o desespero dos teólogos, absolutamente a mesma coisa. Sejam bem-vindos ao Ateu em Análise. Hoje, vamos dissecar a neurologia da fé e entender a ilusão do transe. Para entender a provocação de hoje, precisamos falar sobre uma área científica que assombra a apologética religiosa moderna, a neuroteologia. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, o neurocientista Dr. Andrew Newberg decidiu fazer algo inédito. Ele injetou contrastes radioativos no sangue de monges budistas tibetanos e de freiras franciscanas e os colocou em máquinas de SPECT e fMRI, ressonância magnética funcional. O objetivo era mapear o fluxo sanguíneo do cérebro no exato momento do ápice espiritual. Ele deu a eles um cordão. Quando o monge atingisse o pico da meditação, ou a freira atingisse o pico da união mística com Cristo, eles deveriam puxar o cordão. A máquina então congelava a imagem do cérebro em tempo real. O que a ciência viu foi uma coreografia química idêntica em ambos. Duas coisas fundamentais acontecem no cérebro durante o transe religioso profundo, independentemente da religião do indivíduo. A primeira, o córtex pré-frontal, a área logo atrás da sua testa responsável pelo foco, concentração e atenção, acende como uma árvore de Natal. Isso faz sentido. A oração intensa e a meditação exigem um foco absurdo em um mantra, em uma imagem ou em uma ideia, como Deus. Mas é a segunda coisa que revela a grande ilusão. Existe uma área no topo e na parte de trás do seu cérebro chamada lobo parietal superior posterior. Vamos chamá-la de área de orientação de associação. A função desta área é crucial. É o GPS do seu cérebro. É ela que desenha a linha imaginária entre onde o seu corpo termina e onde o resto do mundo começa. É graças a essa área que você não esbarra nas portas e sabe que a cadeira onde você senta não faz parte de você. Para funcionar, o lobo parietal precisa de um fluxo constante de informações sensoriais. Mas quando o cristão e o budista se concentram absurdamente em seu transe, o córtex pré-frontal rouba toda a energia e bloqueia os sinais sensoriais de chegarem ao lobo parietal. O GPS do cérebro fica sem sinal. Ele apaga. E o que acontece quando o seu cérebro não consegue mais encontrar a fronteira entre você e o universo? A resposta neurobiológica é: você se sente infinito. O eu desaparece. A sensação temporal e espacial colapsa. Aqui entramos no campo psicológico da ilusão. A experiência de não ter limites, de eternidade ou de conexão com o todo não é um download de sabedoria celestial. É uma falha mecânica induzida. É privação sensorial localizada. Mas por que as descrições são tão diferentes? Por que o budista sente a unidade com o cosmos e o cristão sente o abraço de Jesus? Pense no cérebro como o hardware e na cultura como o software. A máquina, o seu cérebro,
atinge o mesmo estado biológico, supressão do lobo parietal e liberação massiva de dopamina e endorfinas, o sistema de recompensa. O hardware entregou um sentimento de euforia, transcendência e perda de ego. Mas a sua mente racional, o software, odeia o vácuo. Ela precisa interpretar e dar um nome a essa enxurrada de sensações. E onde ela busca o vocabulário para isso? No banco de dados que foi instalado na sua infância, se você foi criado lendo os evangelhos, ouvindo hinos e olhando para crucifixos, o seu cérebro vai rotular a falha do lobo parietal como a presença de Cristo. Se você foi criado lendo sutras e entoando Om, seu cérebro vai interpretar exatamente o mesmo fenômeno como a mente de Buda. Se você for um muçulmano sufi girando até o transe, será Alá. Nós chamamos isso na psicologia de viés de confirmação a priorístico. A experiência neurológica bruta é inefável, mas o arquétipo cultural formata essa experiência. A religião não causa a transcendência. A religião sequestra a biologia da transcendência e coloca a sua própria marca registrada nela. É como a Apple e a Microsoft brigando para dizer que a eletricidade que liga os seus computadores pertence exclusivamente a eles. Mas ateu em análise, você pode dizer: se nós fomos projetados com essa capacidade cerebral de sentir Deus, não seria isso uma prova de que um Criador nos fez assim para nos conectarmos a Ele? É um argumento tentador. João Calvino chamava isso de sensus divinitatis, a semente da religião implantada em nós. Mas a ciência evolutiva tem uma explicação muito mais pragmática e terrena. A capacidade de entrar em estados alterados de consciência tem imenso valor de sobrevivência evolutiva. Na alvorada da humanidade, tribos que conseguiam sincronizar seus cérebros através de rituais com cantos repetitivos, percussão e privação de sono ou comida, formavam laços sociais inquebráveis. A liberação de oxitocina e endorfina durante um transe ritualístico reduzia o estresse, aliviava a dor física de caçadores feridos e, o mais importante, suprimia o medo da morte. Um grupo que não teme a morte e age como um único organismo, sem o limite do ego que o lobo parietal impõe, é um grupo que sobrevive, derrota tribos rivais e passa seus genes adiante. A evolução não selecionou a religião porque ela era verdadeira. Selecionou o transe porque ele era útil. A prova definitiva de que isso é um mecanismo interno e não uma comunicação externa veio com o famoso experimento do neurocientista Michael Persinger. Ele criou o capacete de Deus. Trata-se de um capacete de motoqueiro modificado com eletroimãs que disparam padrões magnéticos fracos, especificamente focados nos lobos temporais do cérebro. Pessoas declaradamente ateias e céticas entraram em uma sala escura, colocaram o capacete e, voilá, o estímulo magnético causou o que Persinger chamou de microconvulsões temporais. O resultado? Centenas de cobaias relataram sentir uma presença invisível na sala. Alguns choraram. Outros relataram experiências de quase morte. Ao estimular a carne do cérebro com um campo magnético equivalente ao de um secador de cabelo, Persinger conseguiu criar fantasmas, anjos e demônios em laboratório. Se um botão eletromagnético pode fabricar a presença de Deus sob demanda, o quão divina é realmente essa experiência? A religião exige que você acredite que a experiência mística é a prova material de que seus dogmas são reais. O cristão chora no culto e diz: como você pode negar a Cristo se eu o sinto em meu coração? O xamã toma a ayahuasca, vomita, vê entidades fractais e diz: como você pode negar os espíritos da floresta? A psiquiatria e a neurociência não negam o que eles sentem. Como vimos, a ressonância magnética prova que a experiência subjetiva é real e mensurável. Mas há um abismo lógico intransponível entre eu sinto uma presença e, logo, o homem de Nazaré ressuscitou dos mortos há 2000 anos. Ou, logo, o karma determina meu renascimento. O transe é uma realidade biológica. A teologia atrelada a ele é uma ficção literária.
Saber disso não diminui a beleza do cérebro humano. Pelo contrário, o fato de que 3 quilos de massa cinzenta moldada por milhões de anos de seleção natural consigam desligar suas próprias fronteiras espaciais para nos dar a sensação de infinitude, isso é espetacular. Mas nós não precisamos mais do mito para acessar o maravilhoso. Você pode sentir assombro existencial, pode meditar, pode sentir o seu ego dissolver olhando para o céu noturno ou ouvindo uma sinfonia, sabendo perfeitamente que tudo isso é química e eletricidade. A grande ilusão do transe não é que ele seja falso. A ilusão é o narcisismo de achar que o Criador do universo parou tudo o que estava fazendo apenas para alterar os níveis de serotonina no seu lobo parietal num domingo de manhã, validando a religião que coincidentemente você herdou dos seus pais. Da próxima vez que alguém usar um testemunho emocional e de transe como prova da verdade religiosa, lembre-se da freira e do monge na máquina. A emoção profunda não é o atestado de uma verdade cósmica. É apenas o seu cérebro recompensando você por ter conseguido, por alguns minutos, esquecer de si mesmo. Eu fico por aqui. Se essa análise te fez pensar, ou se ofendeu o seu lobo parietal, deixe o seu comentário aqui embaixo. Inscreva-se no canal, apoie o Ateu em Análise, e até a próxima.